Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varelli e esse é o Videocast em Detalhes. Aqui, sempre com um convidado, com uma convidada, a gente discute, aprofunda uma temática, uma notícia do dia. Hoje eu converso com a Anne Alencar, que é diretora de Ciência do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, sobre a seca que está atingindo a Amazônia nesse ano e pode chegar a um recorde. Anne, muito obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vinda aqui ao Em Detalhes. Obrigada, para mim é um prazer estar aqui, eu sou super fã do ICL. Ai, que bom, Anne, seja sempre bem-vinda aqui, pode voltar, as portas sempre abertas para você. Eu quero começar, dizendo, né, que essa região costuma enfrentar secas bastante intensas, né, mas nesse ano especialistas, como você inclusive, estão dizendo que essa estiagem esperada entre outubro e dezembro chegou mais cedo e pode durar mais do que o normal. Então, queria entender o que que isso quer dizer, o que está acontecendo. Normalmente a Amazônia, ela tem um período de seca bem pronunciado, que começa em diferentes regiões, desde junho, né, e vai até outubro, novembro. Em alguns lugares da Amazônia, a seca se estende até o ano seguinte, em janeiro, como por exemplo em Roraima, né? E esse período ele confunde um pouco, né, com o período de queimadas. Ele, na realidade, é o mesmo período quando ocorrem as queimadas, né? Então, o que está acontecendo esse ano é que essa seca ela está muito mais pronunciada e, e aonde tem ocorrido mais as queimadas, os incêndios, normalmente esses incêndios deveriam estar ocorrendo a partir de agora, né, para novembro. Então a gente tem aí uma antecipação do período de queimadas nessa região onde agora estão tendo bastante focos de incêndio. E quais são as regiões mais atingidas que a gente tem nesse momento? Acre, Rondônia, Roraima, Amazonas? Olha, as regiões, vamos dizer, prioritárias, onde a seca realmente tem afetado bastante, é a região da calha do rio Amazonas, né, no norte do Pará e ali norte do estado do Amazonas, em Roraima e no Amapá, e também no estado do Acre. Então vamos dizer, um bolsão aí de regiões, formando regiões com seca muito severa. E a gente tem um número de municípios que estão sendo afetados, né, por essa estiagem, que devem aumentar ainda até o fim do ano. E eu queria trazer aqui para as pessoas entenderem quais são os tipos de impacto que a gente tem. Nesse cenário, né? É a navegação, é o acesso à água, como que a população é afetada, com essa intensificação de queimadas, né? Também se chega a uma produção agrícola familiar com perdas também, né. Esses eventos climáticos extremos, eles causam impactos significativos, não só ao meio ambiente, mas também à economia, à vida das pessoas, né? Uma conexão muito rápida de se fazer é a conexão seca-incêndios, né? Uma outra conexão muito fácil de se fazer é a seca e a navegabilidade dos rios, né? Mas o que a gente tem visto agora com essa seca muito pronunciada, principalmente afetando o estado do Amazonas, os rios secaram tanto, né, as lagoas secaram tanto, que a água ficou tão quente, né, perdeu a oxigenação, uma mortandade de peixes muito grande, né, e isso tem vários impactos, né, é, a própria falta do pescado, né, o próprio impacto ambiental que a gente vê claramente, mas tem para as populações humanas, né, a perda ali da principal fonte de proteína,
Tem também vamos dizer, a qualidade da água, as pessoas elas bebem a água do rio, né? Então tem um impacto muito grande para a saúde das pessoas e para a alimentação delas, né? A segurança alimentar delas também é abalada. Isso a gente já observa em condições, vamos dizer assim, em que isso já se espera? Que tipo de prevenção pode ser tomada? E nesses casos mais graves, a gente pode ter, por exemplo, pessoas, passando fome e sede, enfim, desabastecimento de água mesmo? Com certeza, né, um dos principais efeitos dessa seca pronunciada, né, é essa realmente falta de água potável, né, a falta de alimentos, ou seja, se as pessoas não conseguem pescar, né, porque os peixes estão morrendo, mas o acesso também do rio, do lago, ele está impossibilitado, então as pessoas não conseguem acessar alimentos que vêm de fora. Realmente é uma situação muito catastrófica mesmo, né? E perigosa, e as autoridades elas realmente têm que se planejar para esses eventos. Então, é, é uma questão muito infeliz, né? É muito infortúnio que isso está acontecendo, mas realmente precisa de um planejamento de Estado, né? Para que quando aconteça essa calamidade, né? Essa emergência, realmente o Estado ele possa retribuir, né? Possa realmente estar ali para reduzir o impacto desses danos, né, que esses eventos têm causado. Anne, a gente ouviu, por exemplo, o governador Wilson Lima dizendo que nunca vimos algo assim, é a pior seca da história. Isso é bastante comum da gente ouvir de autoridades estaduais, tanto quando são impactados pela chuva, dizendo que choveu mais do que o esperado, ou nesse caso, a gente está falando de seca. Esse cenário, ele poderia ter sido previsto, já que essa região costuma enfrentar já secas intensas nesse ano, tudo bem, a gente pode ter um nível recorde, né, pode durar mais do que o normal. Mas que tipo de medidas poderiam ter sido tomadas para evitar que essas populações fossem mais impactadas? Então, normalmente a gente está passando por um ano, né, um período, em que um fenômeno climático que é conhecido como El Niño, tem impactado bastante a dinâmica climática do planeta, né. Na Amazônia, esse fenômeno ele traz seca, uma seca mais pronunciada do que o normal, então a gente já sabe disso. E a gente já sabia que esse El Niño ele estava se instalando e que ele potencialmente seria um El Niño muito forte, né? Agora ele está considerado, está na categoria de El Niño moderado, e na página da NOAA, né, eles descrevem lá que tem uma chance muito alta desse El Niño se estender até o ano que vem, né, até o fim do inverno americano. Então, ou seja, essa situação que a gente está vivendo agora, ela tende a piorar. E a gente já sabia que ia ter mais seca, né, na Amazônia. O grande medo era um medo associado aos incêndios, né? E, de fato, aonde, ou que região da Amazônia seria impactada, é um pouco mais difícil de saber. É, se você lembra, por exemplo, em 2005, né, quando nós tivemos também uma seca muito forte, imagens chocantes assim de barcos no meio do rio, o rio completamente seco, atingiu um pouco mais o oeste da Amazônia, mas mais para o sul, né, dessa região. Bancos de areia também, né? Bancos de areia, exatamente. Então fica um pouco difícil saber exatamente o local que vai ser mais impactado. Mas hoje nós temos
todo o ferramental, assim, as imagens são disponíveis ali na página do INPE, na internet, na página da NASA, e a gente consegue ver muito bem qual a área que está sofrendo anomalia de seca. O que é importante a gente ressaltar sobre essa questão do que poderia ter sido feito, né? Realmente, quando um evento desse chega, eu acho que as autoridades têm que começar a se preparar para as possibilidades, né? A possibilidade de seca extrema é uma possibilidade? É. Então, quais são as estratégias de alarme, né, para quando isso chega, se instala, né? O quanto de recurso isso deve, né, deve ter, ser separado, né? Existe um plano de contingência para realmente reduzir esses impactos, né? Então, eu acho que essas são coisas que chamam a atenção para o que seria até um possível novo normal de eventos climáticos, né? Agora, essa região está sofrendo com uma seca severa, né? No início do ano estava sofrendo com cheias, né? Muito além do normal. Então, realmente, as autoridades elas têm que pensar que nós estamos vivendo num mundo em mudanças muito fortes, né? As mudanças climáticas elas têm gerado esses eventos que realmente precisam ter respostas quase que instantâneas, né? Porque são e a gente precisa se planejar. Então, cada vez mais, os governos, em todos os seus níveis, de prefeituras a governos estaduais, ao governo federal, precisam estar muito bem conectados num plano de contingência contra esses desastres. Exatamente. E aí, quais medidas que podem ser tomadas a partir de agora? E também pergunto se algo pode ser feito em conjunto, né, por exemplo, entre o governador Wilson Lima e outros governadores de estados que estão sendo impactados pela seca, em conjunto com o governo federal nessa situação de emergência, né, já que a gente tem aí distribuição de água e alimentos que deve ficar comprometida, e o vice-governador Geraldo Alckmin também, além de ministros, né, do governo, vão visitar Manaus a partir dessa quarta-feira, que a gente está gravando esse episódio, mas então no dia 4 de outubro, por causa dessa seca, essa comitiva deve visitar e sobrevoar, enfim, a região para entender as consequências ali sociais e econômicas da região. Então, o que pode ser feito, além do decreto de situação de emergência, que já ultrapassou mais de 50 cidades até o momento, né? Sim. Esse decreto ele é importante porque ele, de fato, dá essas condições de acesso, né, um olhar mais específico, ajuda do governo federal para esses estados e municípios, mas realmente a gente precisa pensar na frente, né? À frente e realmente como a gente pode se engajar, né, como país numa discussão sobre as mudanças climáticas em si, né? Existe uma discussão muito forte agora, começou a ganhar força na última conferência de clima, né, no Egito, sobre perdas e danos, né? E agora isso vai continuar sendo discutida na conferência de clima desse ano, na COP28 em Dubai, né? Que realmente demonstra que a gente não está só, né, querendo mitigar. Então, o financiamento climático ele é muito importante para realmente trazer alternativas para a mitigação das emissões de gases de efeito estufa, mas também já estamos precisando de muito financiamento climático para combater esses impactos, né, causados pelas mudanças climáticas e esses eventos extremos que estamos vivenciando.
Inclusive, senão a gente fica enxugando gelo, né, Anne. E os financiamentos que a gente recebeu até o momento em alguns países da Europa, também Estados Unidos, apesar da gente ver um volume muito grande, né, na casa ali dos milhões, dos bilhões, ainda é abaixo do que a gente precisaria para ter ações efetivas nesse sentido, né. Eu acho que a questão do planejamento, ela é importante, como eu falei anteriormente, né. A tecnologia, de previsão desses, eventos é importante também, então investimento em ciência e tecnologia para isso é fundamental. Nós temos órgãos hoje muito capazes de fazer esse monitoramento, tanto o INPE como o CEMADEM, por exemplo, né. Isso precisa percolar, precisa chegar nos estados, precisa chegar nos municípios. Então, essa é uma frente de ação importante, né? Mas também a gente precisa trabalhar, né, essa questão de, no momento de emergência, como lidar com isso, né? Tipo, quase como uma sala de situação para lidar com essas questões de emergência ligadas às questões climáticas. Anne, também tem uma questão que eu acho importante, porque a gente está acostumado a associar, eh, tragédias, por exemplo, desmoronamento de casas com chuva, né, a gente consegue associar melhor, entender melhor quando isso acontece, mas a seca extrema também pode agravar esse tipo de situação, né. A gente teve, por exemplo, no interior do Amazonas, uma vila, né, tô aqui pegando as informações certinho, a vila de Arumã, que pertence ao município de Beruri, que fica a cerca de 6 horas de barco de Manaus. 40 casas desabaram ali, foram arrastadas para dentro do rio que banha o vilarejo. A gente teve inclusive 2 mortes e 3 pessoas estão desaparecidas nesse momento, né. O que que é esse fenômeno que os especialistas chamam de terras caídas, que é causado pela erosão do solo e que pode acontecer, né, o quanto a gente tem que ficar atento a esse tipo de caso também. Sim, esse é outro efeito, desse fenômeno, né, desses eventos extremos. No caso, a gente, como eu falei anteriormente, quando a gente pensa em seca na Amazônia, a gente automaticamente pensa em fogo, mas aí a gente pensa agora em mortandade de peixes e também, né, nesse fenômeno de terras caídas, né. Em alguns rios da Amazônia, a gente tem um leito, que ele é muito escavado, vou falar de uma forma mais, né, e vamos dizer, essa escavação, né, ela acaba quando o rio sobe e desce, acaba tendo um efeito, né, em que a água percola, entra no e quando o rio está cheio, vamos dizer, as margens, né, do rio, elas ficam ali, vamos dizer, quase que suspensas ou pela água que está ali nos poros, né, daquele. E quando seca tudo, isso gera uma instabilidade no terreno e essas áreas pequenas cavernas, né, grutas que ficavam cheias de água quando o rio está cheio, elas desmoronam e causam esse fenômeno, que é conhecido como terras caídas. É um fenômeno que ele é comum, na Amazônia, né, e mas ele ocorre nesses momentos em que tem uma seca, extrema, né, e são em regiões onde tem uma cheia muito, forte, mas também uma seca, muito forte. Então é justamente nessas áreas é que a gente tem o impacto, desse fenômeno. E aí o que poderia ser feito? Tem, maneiras de o Estado também socorrer essas populações ribeirinhas? Porque me parece também que elas estão ali numa situação de maior vulnerabilidade, né. Sim. Eu acho importante entender em quais regiões, quais as vilas, né, e, enfim, comunidades
que estão sobre áreas de risco de terras caídas, né. Então, como eu digo, são regiões que são muito específicas, né, geralmente tem um barranco, né, geralmente está muito acima, vamos dizer, as comunidades são muito acima do nível médio do rio, e em que tanto a cheia quanto a seca, desses rios não interferem muito, mas quando tem um evento, né, de seca extrema, aí isso pode acontecer. Realmente essas grutas que ficam ali, elas, esvaziam, né, e aí gera ali um espaço que colapsa. E também em relação aos impactos econômicos, eu quero te perguntar, Anne, como é que essa seca extrema, né, que está atingindo o Amazonas e essas outras regiões, ela pode comprometer o transporte, principalmente, né? Eu tenho aqui a informação da CNN, a partir da Associação Brasileira dos Armadores de Cabotagem, de que essa seca pode impactar 60% do que é transportado no rio Amazonas, o que me parece bastante coisa. Quanto que isso pode comprometer o transporte e, consequentemente, impactar nas mercadorias também e produtos na Zona Franca, né? Com certeza, se você pensar que uma grande parte da população rural da Amazônia, né, vive ao longo dos rios e que muitas cidades amazônicas têm como sua principal via o rio, né, e Manaus é o grande exemplo, realmente uma seca dessa tem um potencial de impacto econômico muito grande, né. Reduzir em quase 60% aí né, o fluxo de cargas, nossa, isso vai representar com certeza desabastecimento, materiais, perecíveis, né, alimentos que às vezes são transportados aí, realmente vão se perder. Então, a gente não tem a dimensão total desse impacto, mas com esses números a gente pode ter a grandeza do que pode chegar, né. Por exemplo, eu tenho até uma informação para você comentar que eu achei interessante sobre esse fenômeno, né, e também grave, porque por causa dessa situação, as empresas de navegação elas estão cobrando já uma espécie de taxa de seca, né, então, esse valor varia aí entre R$ 3.000 e R$ 10.000 por container. Né, e também essas empresas não fazem mais reserva, porque elas temem que a situação se complique ainda mais, né, já que o nível das águas vem baixando e podem baixar ainda mais até o final do ano. Sim, com certeza, isso gera um outro, eh, vamos dizer assim, isso gera um outro custo, né, que é o custo dos seguros, como você falou, né. Então, se em alguns lugares do mundo, por exemplo, como, na Flórida, em alguns lugares as pessoas não conseguem mais, não compram mais casas, porque não conseguem pagar o seguro da casa por conta de eventos climáticos, né, porque a casa está muito perto do mar, porque, eh, essa economia, vamos dizer assim, do seguro, né, realmente é uma coisa que vai encarecer ainda mais, os produtos, né, o transporte, a comercialização desses, bens, por isso que a gente tem que se preocupar. Então o impacto econômico ele é ainda maior, né, porque realmente as pessoas ainda têm que adicionar essa taxa que você, né, está chamando, mas é um tipo de seguro para reduzir as possíveis perdas dessas empresas. E isso, no final das contas, acaba sendo repassado para o consumidor final. E de imediato, só para a gente fechar, Anne, o que que pode ser feito agora pelos governos estaduais para socorrer essas populações? Quer dizer, são medidas que não são a longo prazo para conter essa situação, mas me parece que a gravidade, né, dessas secas já estão chegando a essas comunidades, e o que que pode ser feito agora, de imediato, para que elas sejam socorridas?
De fato, tem que realmente mapear quais são essas comunidades que ou já estão passando por essa situação muito grave, ou estão em risco, né, de passar nos próximos meses, e realmente levar ajuda, né, humanitária, seja ela em água potável, comida, né, mantimentos, etc., e realmente esperar que essa situação normalize, porque é uma situação muito grave mesmo, né, e a gente vai precisar de toda a ajuda possível. Me parece que até o básico, nesse momento, é necessário, né, porque a gente precisa de soluções com envergadura para lidar com essa situação, e acho que isso você já falou, né, quais são as medidas que os governos estaduais e o governo federal podem tomar, e também que vão ter impactos ali a médio, a longo prazo, mas me parece que, eh, a distribuição de cestas básicas, ainda que seja só o básico, até isso tem que ser feito nesse momento, né, Anne? Com certeza, isso é fundamental, né. E vou só comentar uma coisa que eu acho, assim, fazer um paralelo, se você lembra no início do ano, quando os garimpeiros se, alojaram ali ao longo, de alguns rios da TI Yanomami, e fizeram de tal forma que os próprios indígenas não conseguiam, pescar, porque o rio estava poluído, não conseguiam, enfim, acabaram ficando doente por tomar aquela água contaminada, e por isso eles não conseguiam caçar e acabaram, eh, entrando num processo de desnutrição muito forte, né. Eu não estou dizendo que isso está acontecendo com essas comunidades, né. As comunidades, ribeirinhas ou essas pequenas cidades ao longo desses rios vão sofrer alguns desses problemas, né. Não estão tendo acesso à água potável, né, mas eles têm essa oportunidade de uma certa maneira, falar para o mundo o que está acontecendo. E Agora é um você direito, imagina né. Você imagina, sim. Agora você imagina algumas comunidades indígenas que não têm a tecnologia, né, que devem estar passando por essa situação, né, e que, então a gente tem que estar muito atento também para isso. Então não são só essas comunidades, né, não são só essas vilas, essas pequenas cidades, mas a gente tem que estar muito atento para essas comunidades mais isoladas, que a gente não tem essa informação do nível de segurança alimentar, né, que eles estão tendo num evento como esse. Sem dúvida, é muito importante você colocar isso, esse monitoramento tem que ser feito e é fundamental, né, para proteger essas populações. Anne Alencar é diretora de ciência do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM. Quero te agradecer muito aqui por esclarecer toda essa situação e a gente espera que o socorro, né, chegue a essas pessoas e também que a gente pense, né, em medidas a longo prazo e não só para atuar ali quando o problema acontece, né. É isso. Com certeza. Obrigada pelo convite e, foi sempre quando precisar é só chamar. Obrigada, foi um prazer, Anne, perdão. Até uma próxima, um abraço grande. Obrigada a você também. O Videocast em Detalhes fica por aqui. O próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, por onde você acompanha toda a programação do ICL Notícias, nos canais Eduardo Moreira e também Instituto Conhecimento Liberta, de segunda a sexta-feira. E você também pode acompanhar o Em Detalhes nas plataformas de áudio. A partir das 7h da manhã, bem cedinho, o episódio já fica disponível. Para quem acompanha essa transmissão ao vivo no YouTube, você fica agora com o videocast Mercado e Investimentos, com André Campedelli e a Débora Maganha, e às 18h com o ICL Notícias, segunda edição. E também eu lembro a você que a gente tem aula aberta e gratuita com o Eduardo Moreira, 3 regras para investir com resultados. Tá aí a aula para quem está acompanhando agora a gente ao vivo pelo YouTube, você vai entender as regras essenciais para
teus resultados nos seus investimentos, mesmo que você seja iniciante. Então, essa aula é para todo mundo, dia 10 de outubro, às 8 horas da noite. Você pode se inscrever em edu1.com.br/emdetalhes. Até uma próxima. Você tem aquela sensação de que toda vez que você investe dinheiro, você investe naquilo que estava todo mundo falando que era muito bom e deixa de ser bom logo depois que você investe? Pois é, isso tem um motivo. Eu vou ensinar para vocês onde são os principais erros que a gente comete e como passar a cometer acertos no lugar desses erros, com 3 regras muito simples para se investir. Uma aula que eu vou dar no dia 10 de outubro, uma terça-feira às 8 horas da noite no horário de Brasília. As 3 regras para se investir com resultados. Para você se inscrever, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. E gratuitamente, bem rápido, você vai estar inscrito na aula. Se inscreve agora, chame seus amigos e amigas para participar também. Nunca mais a sua relação com os investimentos vai ser a mesma depois dessa aula. Olá, olá! Eu sou Lindener Pareto, historiador, professor aqui no Instituto Conhecimento Liberta e convido vocês, nosso grande público, a conhecerem o curso Monumentos à Barbárie, onde eu narro aqui as disputas pelo controle dos monumentos produzidos no espaço público, as memórias, as histórias, a contestação de personagens históricos controvertidos ao longo da história, não só do Brasil, mas também da história da humanidade. Conheçam o curso Monumentos à Barbárie e mais outros 200 cursos aqui conosco no Instituto Conhecimento Liberta. Olá, meu nome é Pilar Monteiro, eu sou a professora de espanhol aqui do Instituto Conhecimento Liberta e vim te convidar a fazer o curso de espanhol, este idioma que é considerado um idioma romântico no mundo ocidental. Você sabia que o espanhol é falado em 21 países? Você sabia que é um dos 6 idiomas das Nações Unidas e que é o idioma oficial na União Europeia e na União Africana e que nos Estados Unidos ele cresce a cada dia? Para nós, brasileiros, ele é um idioma muito importante para o nosso desenvolvimento profissional, porque estamos situados geograficamente em torno de vários países de fala espanhola e também pelo crescimento comercial que temos com todos eles. O curso de espanhol e mais 200 cursos do Instituto Conhecimento Liberta esperam por você. Te vejo lá!